completando os 97 anos. Sexta-feira eu fiquei sabendo de mais uma parte da história do Fé e Esperança, que eu falei, gente, né, sabemos que tem nomes como o José Passos, não sei se alguém já ouviu, mas foi na casa dele, a primeira reunião em 1929, que iniciou, catalogado, registrado, tá? Registrado, porque eu acredito que bem antes eles já vinham fazendo este trabalho para completar esses 97 anos. Né? Então, nós estamos falando em época catalogada. Fé e Esperança, nós temos ali atrás registros desde 1921. A casa que iniciou, né? Desde 1921. E, infelizmente, né, temos, tá ali o livro de ata deles, e que não coloca quando eles terminaram, e parece que foi no mesmo ano. Que nós sabemos a história, e principalmente quem já está aqui, que eles foram muito pressionados. Eu imagino, hoje todos nós estamos aqui tranquilinhos, abrimos e falamos a boca que somos espíritas, mas imaginem Ponte Nova e em outros lugares em 1921. A história que se conta, né, para a construção do prédio, que foi, que iniciou em 1940, por isso que tem a placa 1941 ali na frente, que é a data da inauguração do prédio, que eles fizeram em um ano, toda essa construção, e que sabemos que o material para construir, muitas vezes, o pessoal tinha que ir fora de Ponte Nova para comprar este material, que eles não vendiam aqui em Ponte Nova para os espíritas. E sexta-feira eu fiquei sabendo a história deste senhor, que eu não sei, né? Que é casado, Brangione, viu? São os pais do seu Gilberto, né, pai de Rosângela, que me contou a história. Achei que ele poderia vir aqui hoje. O filho dele, que me contou, tem 88 anos de vida. E nós estamos passando por toda essa estruturação. E, infelizmente, com o tempo, tivemos que tirar o telhado, agora este ano, e descobri que foi esse senhor, pai dela, que fez. O senhor Gilberto, sentado, conversando, falou, olha, foi ele, meu pai, que fez. A parte aqui era madeira, deve ter, né, tem o sétimo, a turma mais antiga, que eu não sei se chegou a pegar, né, essa parte que eu não peguei, o construir. E além dele construir, ele participava do Fé e Esperança. E eu queria, através, né, que a gente sabe que é uma simbologia, porque falar do José Passos, Júlio Bravo, Joaquim Godoy, que está sendo representado hoje na figura da Carmen, né, como filha também, que é um privilégio para nós. Mas seu Gilberto, com 88 anos, ele falou comigo sexta-feira, eu estudei lá. Você já pensou que é uma coisa assim
me deixou assim muito emocionada. E eu falei, como nós temos histórias de anônimos, né? Na casa, porque volta a falar, deve ter pessoas à frente, né? Como o Sr. Joaquim, não tem nem palavras para falar, todos sabem da história, José Passos, o Sr. Júlio Bravo, e entre outros. Mas também tem esses que como contribuíram para o nosso trabalho e que hoje estamos aí, né, tentando reativar, porque a gente vendo essa história há 97 anos atrás, para chegar hoje, nós não podemos esquecer, né, de todos aqueles que trabalharam e todos esses que a gente, né, é o Bonico e a avó Amélia, todos dois participaram, e eles, além de construir, trouxeram todo esse pessoal. Hoje nós temos a nossa evangelização, e você escutar de uma pessoa de 88 anos que participou da evangelização da nossa casa, a gente tem que se sentir, né, muito gratificante, muito gratificados por poder, né, dar essa sequência. Então, que nós possamos estar representados, até aqueles anônimos. Nós temos um cunhado aí que vai falar assim, temos o Marcos, cadê o Marcos? Nosso grande companheiro e amigo. Muito obrigado, muito honrado por participar disso. Não é? Que faz parte da nossa casa, viu, Marcos? Como a Lúcia, até e vários, né? Você me desculpa, viu, Derli, que eu não estava nem programado, mas depois, né, dessa homenagem ao Boni e vó Amélia, né, que todos se sintam abraçados, viu, Carmen? Seu pai também foi uma pessoa para, né, a doutrina espírita e por fé e esperança, e a gente, e se tiver mais algum filho, né, que a gente, de outras épocas e gerações, né, de 88 anos, estudou na evangelização aqui também, né? E nós vamos, neste momento, né, elevar nossos pensamentos, a gratidão a todo o Senhor que compartilham este momento, a comemoração, o aniversário, que sabemos que são questões humanas, simbólicas, mas que nós, na matéria, ainda necessitamos. Sabemos que a espiritualidade, sempre juntos de nós, com todo carinho, com todo amparo, possa receber a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por podermos estar aqui hoje, e que possamos sempre ter a perseverança e dar a continuidade de todo um trabalho, de toda uma transformação, de toda uma modificação, principalmente interior. E que possa o Derli hoje nos representar também com palavras e ensinamentos. Muita gratidão e que assim seja. Eu tenho que ficar de proposta, que vocês fizeram desde o mais fácil. Mas ele está carregado.
Uma pessoa que hoje eu não poderia também esquecer, tá? Nas nossas preces, no nosso pensamento, a Cicinha, que ano passado, não é? O ano passado ela esteve nessa comemoração e que hoje, né, por problemas de saúde, ela não, né, teve condições, e é uma pessoa, eu tenho certeza que dentro, como da minha e de todos nós, nas nossas limitações e dificuldades, lutou muito, dedicou muito, né, para que a gente também estivesse, nós estivéssemos aqui hoje nessa comemoração, que ela possa receber de todos nós também a gratidão, né, pela luta, né, tanto dela quanto por estarmos aqui, né, e tanta coisa. Muito bem. Bem, boa noite a todos os encarnados e também aos desencarnados. Eu adoro fazer esse cumprimento, sabe? Eu creio que já está passando da hora da gente começar a tratarmos como espíritos, parar de ter essa dificuldade em relação a sexo, né? O sexo é uma organização temporária. Nós somos espíritos, né? Encarnados nos chamam de alma, desencarnados nos chamam de espíritos, mas a alma é tão somente o espírito encarnado. Então, na verdade, nós somos espíritos, né? E a gente precisa de evoluir para parar de ter medo de lidar e pensar em desencarnados. Tudo nessa vida é transitório. Muito bem. Eu sinto imensamente feliz de estar aqui. É uma honra para nós, né? 97 anos de trabalho. E aí, a nossa querida Piri fala: Delícia, me perdoe, tá? A noção não faz sentido. Pensa bem, uma obra de 97 anos, né? O sacrifício que foi, porque nós estamos contando 97 anos da inauguração, mas a etapa mais difícil foi até chegar lá, foi até juntar o primeiro grupo. Aí que é mais complicado, né? Então, bem, eu fico imensamente feliz. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Em abril desse ano, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre fé. E aí eu acabei me dando conta que da obra evangélica de Paulo, o principal versículo diz o seguinte: restam, pois, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre estas, a mais importante é a caridade. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 31, né? E é justamente fé, esperança e caridade. Então eu programei para esse ano três palestras, que aí eu sempre faço uma revisão um pouco maior, eu busco mais informações. A primeira então seria sobre fé, e eu já estou finalizando sobre esperança, e depois eu vou falar sobre caridade, né? Então, o nosso tema de hoje é justamente sobre fé. O primeiro item, né? O primeiro distintivo do nosso centro, né? O Centro Fé, Esperança e Caridade. Muitas e muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né? O que é fé? O que leva um casal, vocês viram pela aparência, certamente um casal mais simples, desafiar as regras de uma religião
que naquele momento se transforma na religião correta, né? Porque um dia não foi, né? Mas depois transformou-se numa religião dita correta. Você está filmando aí? Você quer que eu fique mais disciplinado? Não, é porque a tela apagou, eu achei que tinha parado de filmar, mas tá filmando, pode continuar. Tá bem. É porque eu acho que Fernando passou aqui e dificultou. Isso é muito frequente, é muito frequente. Fernando sofre um problema, não sei se vocês sabem, né? Toda reunião de desobsessão que eu vou, eu penso nele, tadinho. Porque é um problema, eu tenho dificuldade até de falar, né? Começa com inflar, o resto eu não vou falar, né? Mas é uma coisa complicada e ele não percebe que a principal obsessão é quando a pessoa não se percebe obsidiada. Né? Eu choro muito por ele, às vezes, pena. Muito bem. Então, eu trouxe primeiro esse caso de René Murdoch. O apontador não funciona nessa tela, mas é um caso muito interessante. Isso aconteceu o seguinte. Não liguem para esse texto, eu vou resumir ele para vocês. Em 2012, René, que é uma pastora protestante, ela estava fazendo a sua corrida no final da tarde na cidade do Rio de Janeiro. E ela foi atingida por uma verdadeira pau de lenha. Para nós aqui seria quase uma marcha de cerca. E aquilo bateu tão forte que ela desmaiou na hora. E ela teve, inclusive, uma ruptura do crânio. E essa mulher foi internada. Isso aqui é a foto real dela, tá? Ela foi internada. E o marido dela é um bispo da igreja anglicana. Bispo da igreja anglicana. Ela é pastora e ele é bispo. Nesse instante, ela ficou completamente desacordada durante mais de 3 dias. E depois, o marido, assim que passou aquele susto maior, que tomou todas as providências, que ela entrou para a UTI, o que ele faz? Ele deflagra um processo, um pedido de oração universal. Os dois são estrangeiros, então ele promoveu uma corrente universal de oração para ela. E no auge daquele processo ainda de coma, vem o parecer dos médicos. Olha, se ela se salvar, ela não terá movimentos, não conseguirá falar. E muito provavelmente não vai conseguir engolir. Então o prognóstico era terrível. Ele fala depois que no momento dessa foto, ele já tinha recebido o comentário do médico. E ele estava sorrindo não para a foto, ele estava sorrindo pela certeza da presença de Deus na vida dele. Passa o tempo. Deixa eu voltar só mais um pouquinho. René, então, acaba saindo do coma, ela perdeu parte do crânio, e mesmo sem a parte do crânio hoje, ela tem vida normal e voltou, inclusive, a trabalhar como pastora. E aí nós ficamos naquela, né? O que é isso? Aí nós vamos encontrar o caso desse rapaz. É uma situação bem mais feliz do que a de Fernando. Isso é só uma brincadeira aqui, sabe? É só para que vocês, que nós estamos com um grupo, graças a Deus, bem maior hoje, né? Mas Fernando é flamenguista, gente. Então, coitado! Pois é, exatamente. Não, olha o grau.
Eu estou chegando lá embaixo, aí os dois vêm me receber, Fernando e Márcia, felizes, né? O que ele fala? Derli, eu acho que você podia fazer a palestra aqui mesmo, porque temos só nós três, porque todo mundo foi embora. Foi em função do seu atraso. Eu falei, mas eu estou 3 minutos adiantado. Não, mas você está atrasado. Não tem mais ninguém lá em cima. Você vê que é um caso de obsessão, né? É um caso de obsessão. Eu até me lembrei de um caso que eu passei, mais ou menos uns 5 anos, num período em que a nossa casa tinha muito pouca gente. Todos os dias, quando eu botava a chave, eu escutava assim: hoje você vai ficar sozinho. Hoje, continuamente. Até um dia que eu consegui a resposta. Falei, não vou ficar, porque você vai estar comigo. E se você está comigo, eu já não estou sozinho. Mas aí o nosso flamenguista ali vem com essa história. Falei, gente, é caso de obsessão. Então rezem pelo rapaz. Ele parece boa gente, tem essa carinha assim, mas coitado, é uma coisa que vem da alma, né? Pega pesado. Mas aqui nós vamos ter o Gabriel Varandas, né? Fluminense, numa situação um pouco melhor. O Gabriel também numa situação extremamente grave. Esse menino, ele com 8 anos, ele foi internado e em 37 dias de internação, ele passou por 30 cirurgias médicas. Perfeito? Com 8 anos. A determinação também era a pior, né? Que provavelmente ele não conseguiria sobreviver. A família se reúne em torno da oração e todo mundo buscando e buscando e buscando, e o Gabriel acaba hoje, ele vive, né, na cidade do Rio de Janeiro também, com vida plenamente normal, embora ele tivesse toda a determinação médica de que esse menino, se ele sobrevivesse, o intestino dele não funcionaria, para vocês terem uma ideia. Então ele passaria por pequenas cirurgias, meio que dia sim, dia não, né, para sobreviver. Não, leva a vida normal. A pergunta que a gente se faz nesses casos assim é: o que é isso? É a fé. Isso é um milagre. A fé está relacionada a uma coisa que a gente não consegue entender, né? Esse é um caso diferente, é um caso anormal. E, na maioria das vezes, quando a gente encontra esses assuntos relacionados à fé, nós vamos ter alguns pilares bíblicos, né? Então, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vem a definição de fé. Isso é Bíblia, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O poder da palavra e da oração coletiva. Mateus capítulo 18, versículo 19. Se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Eu sempre digo nessa aqui para a gente tomar cuidado, não é bem assim não, tá, gente? A gente pode decidir assim, juntam 2, 3 e fala, então nós vamos acertar na Mega Sena semana que vem. Não vai, não é assim não, tá? Existe um poder maior, né? É uma coisa muito interessante a gente se perceber como sendo parte de uma grande sinfonia, onde nós vamos ter muitos instrumentos e nós seremos parte bem pequena de um instrumento, mas sem nós a sinfonia não funciona. Perfeito? Sem nós a sinfonia, mas somos pequena parte de um dos instrumentos. E quem é o grande maestro? É Deus, né? É muito bom que a gente se sinta dessa maneira.
né? A chamar à existência o que não existe. Isso é uma coisa muito interessante. Dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é uma recomendação muito interessante. Isso é uma orientação que, especialmente os hebreus, seguiam muito quando orar. Não ore por aquilo que te falta. Ore como se aquilo já existisse. Porque as pessoas que oram por aquilo que lhe falta, oram pela miséria, oram pela falta, oram pelo que gostariam. Mas nós devemos orar como se elas já existissem. Ou seja, nós temos que ser gratos e agradecer ao Pai pelo desejo de termos alguma coisa. Quantas e quantas vezes nós ficamos pensando demais em querer isso ou aquilo e as coisas não acontecem. Quando na verdade nós falamos, vamos fazer, mesmo sem pensar muito, a situação se resolve. Então a oração, ela deve ser feita como se ela já existisse. Eu estou vibrando para o meu filho que vai terminar a faculdade, que ele termine a faculdade. Não, meu filho está feliz da vida na faculdade que ele escolheu. Que coisa maravilhosa! Eu preciso de injetar energias no futuro verdadeiro. E preciso de puxar essa verdade. Não deixá-la no plano subjetivo, mas transformar o sonho em realidade quando eu oro, né? Esse é a sugestão que está lá em Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Jesus cura em resposta à fé. Isso aqui são alguns trechos rápidos que eu peguei para a gente ver que Jesus também fazia isso. Esse caso que eu estou colocando é um texto relativamente grande, mas é o caso famoso da hemorroíça, né? Aquela mulher que tinha um sangramento e que esse sangramento já se estendia por mais de 13 meses. E ela tinha fé, certeza de que se tocasse em Jesus, ela seria curada. E é uma coisa muito interessante esse processo, porque quando ela consegue se aproximar de Jesus, Jesus está no meio de uma multidão. E do lado de Jesus está Pedro. E lá pelas tantas, Jesus vira-se para Pedro e diz: alguém me tocou. Eu imagino sempre a cara de Pedro, né? Pedro, ele sinaliza como nós, sabe? Pedro é o apóstolo que tem medo, que tem inveja, que tem ciúmes, que tem rancor, que tem paixão, que tem força de vontade. Ele simboliza todas as nossas qualidades e os nossos defeitos. É como se ele concentrasse em um só. Por isso é que é dito, né? Por sobre ti construirei a minha igreja. O que é a igreja? É o religar ao Pai. Por essa essência humana é que eu vou construir o retorno ao Pai. Não necessariamente um prédio de tijolos e concretos. Perfeito? Então, eu imagino a cena. Imagine o seguinte: já sabemos como é Pedro, né? Agora imagine aquela coisa, aquela monte de gente, e no meio daquele processo, Jesus sai para lá. Alguém me tocou. A cara de Pedro deve ser assim: Jesus, você não está entendendo onde nós estamos? Mas o que Jesus queria falar para nós? Alguém me tocou de modo especial. Alguém me tocou com fé. E naquele momento, ela foi curada. O corrimento de sangue para. Isso, agora imagina quantas pessoas Jesus estava tocando e sendo tocado e não viveram a mesma coisa. Isto é
fé. E ela tinha certeza de que se tocasse em Jesus, essa situação seria resolvida. Né? O outro caso, que é o caso mais famoso da maior fé, que é o caso do centurião. Né? Centurião, então, ele é um romano e ele não se achava digno de ir à presença de Jesus. O que ele faz? Ele conversa com os anciãos dos hebreus e pede para que eles falem com Jesus. Mas acabando que ele encontra com Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas mande qualquer um dos seus servos, e eles, se forem lá na minha casa, vão curar o meu trabalhador, o meu servo. Perfeito? E aí ele ainda vira para Jesus e fala: porque eu também tenho comandados, e eu mando eles, e eles fazem o que eu mandei, então você também pode mandar. E Jesus vira para ele e fala: em verdade vos digo, que não há em toda Jerusalém fé como a sua. A tua fé curou o teu servo. E aquelas pessoas que saíram em socorro, quando chegaram na casa, viram que de fato o servo estava curado. Ok? Nós vamos encontrar diversos casos, né, simbolizando fé. E aí fica sempre a pergunta: mas como entender? O que é essa fé? Por que uma pessoa tem? Por que alguém está dentro de uma multidão e aquela pessoa é curada e os outros restantes não eram? Né? Nós vamos encontrar lá entre os hebreus o poço de Siloé, onde ficava uma quantidade de leprosos e aleijados, esperando a hora em que o anjo ia movimentar a água, que o primeiro que entrasse na água depois do anjo seria curado. E essa turma toda viu Jesus. E por que eles foram curados? Por que Jesus cura 1, 2, 3, 4, 5 e não cura uma multidão inteira? Qual é a diferença? Né? O que é isso? Certamente todos nós aqui temos propósitos e que gostaríamos que algo especial acontecesse na nossa vida. Né? É muito raro a gente encontrar alguém que fala assim: olha, eu estou perfeitamente feliz com a saúde que tenho, eu estou perfeitamente feliz com a família que tenho, não peço nada além, eu estou perfeitamente feliz com o conhecimento que tenho, com o poder financeiro que tenho. Raramente nós vamos reunir uma pessoa que verdadeiramente junta e fala: eu não quero absolutamente nada diferente para a minha vida. Né? Todos nós vamos ter os desejos, né? Isso é natural. E por que acontece para uns e às vezes não acontece para outros? Então eu comecei a perguntar o que é fé. E o primeiro ser que eu perguntei foi Paulo. Ele é um dos grandes filósofos, né? Um dos primeiros que vai construir, vamos dizer assim, o chão do cristianismo. E ele vai dizer o seguinte: a fé não é algo produzido meramente pelo esforço humano, mas é um presente, é uma provisão de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 3, e também em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Então, guardem essa definição, porque como ele é um dos primeiros, ele vai escrever isso por volta do primeiro século. Essas informações, elas vão passar por muitos filósofos, inclusive católicos, né? A fé não é algo produzido meramente pelo esforço humano, mas é um presente, é uma provisão de Deus. Então, na visão dele, a fé é algo que Deus te dá. Perfeito? Lembrem sempre que nós estamos tratando de alguém do primeiro século, né? Nós vamos encontrar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino certamente vai, me desculpem usar o termo santo,
né? Eu sei que não é da nossa religião, mas fica até difícil. Pensa bem, se eu chego e falo assim, é que é Tomás de Aquino, né? Então é muito mais fácil a gente se comunicar levando em consideração o título da pessoa. Alguns fica até complicado, né? Francisco de Assis, né? Antônio de Pádua é um nome inclusive do dia a dia, né? Se eu falo, não, que Antônio de Pádua disse, quem é Antônio de Pádua? Mas se eu falo Santo Antônio de Pádua, então a comunicação fica mais fácil, né? Então, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: a fé é uma virtude teologal difusa por Deus que permite ao intelecto aderir firmemente às verdades reveladas, não por evidência racional, mas pela autoridade da verdade divina. É um ato humano e consciente que une a alma a Deus, harmonizando-se com a razão sem contradizê-la. No fundo, o que São Tomás de Aquino faz, ele revisita o texto de Paulo e escreve um pouco mais. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: que a fé é, de fato, uma energia que vem de dentro, e ela pode ter evidências racionais, e ela convive bem com a razão, sem se contradizer. Já dando até quase uma brecha para o que é fé lá de Allan Kardec. Perfeito? Então, Tomás de Aquino vai dizer isso. Santo Antônio de Pádua é o caso, né? Eu dei um exemplo desse aí. Uma coisa interessante também, gente, é esta imagem que é usada, inclusive pela Igreja Católica. Essa imagem é uma evidência que Antônio de Pádua teve. Ele teve evidência do menino Jesus no colo, e isso foi aceito pela Igreja. Mas lembrem-se que Santo Antônio de Pádua, ele vai viver no século XV. Então essa imagem nunca aconteceu. Isso aqui é a materialização de uma evidência que ele teve. Ou seja, estamos falando de um médium. Perfeito? E ele vai dizer o seguinte: a fé não é apenas um assentimento intelectual a dogmas, mas uma experiência viva, ativa e inseparável do amor e da ação concreta. Eu gosto muito, especialmente desse finalzinho, né? Porque fé, quem tem fé, tem que ter trabalho. A fé sem obras é morta. A gente não pode ficar simplesmente se alimentando da fé e da oração e dos pensamentos. Nós temos que partir para frente. Todas as pessoas que têm fé têm que ter obras. Esta casa, com 97 anos, é uma obra de fé. Perfeito? É uma obra de fé. Padre Pio, outro grande médium. Padre Pio dizia o seguinte: 3 coisas são muito fáceis de fazer: orar o dia todo, jejuar o dia todo e estar em qualquer lugar. Porque ele fazia bi ou trilocações. Padre Pio. Pio. Perfeito? E ele vai dizer o seguinte: a fé não era apenas uma adesão intelectual a dogmas, mas uma confiança absoluta. Presta atenção nisso. Mas uma confiança absoluta e incondicional em Deus, vivida intensamente na oração, no amor e no amor a Jesus e na aceitação do sofrimento. Uma das coisas que mais chamou a atenção na obra de Padre Pio, ele viveu e morreu em São Jerônimo Rotondo, que é um lugarejo muito pequeno na Puglia, na Itália, e uma vez apareceu uma americana e que queria se confessar. E ele só falava italiano. E ficaram, mas não, quem é? E ele disse: não, eu posso confessar. E ficou em conversa com a menina, era uma jovem, dos seus 14 para 15 anos. Ele ficou 1h30, e ao final ela saiu muito feliz.
e porque ela tinha conversado todas as coisas que queria com ele e tinha ouvido tudo o que ela precisava de ouvir. E aí perguntaram para ele: mas padre, o senhor fala inglês? Ele falou: eu não, eu só falo a linguagem do coração. 1h30 de conversa, né? Perfeito? Nós vamos ter Santa Clara de Assis, companheira lá de São Francisco de Assis. Essa turma, gente, eles vão transformar a fé em obras, especialmente Francisco de Assis. Ela vai dizer que a fé não é apenas teórica, mas um compromisso total e amoroso com Deus, refletido na simplicidade e na confiança absoluta na providência. É muito marcante para nós a história de Francisco de Assis, que era filho de um mercador, um mercador muito bem de vida, que tinha condição, mas quem era rico mesmo era Clara. Clara vinha de uma família nobre, com títulos e com riqueza, e ela abre mão de tudo isso para viver a fé dela, né? Francisco de Assis é filho de um mercador, e como filho de mercador ele pertencia à segunda classe, né? A segunda não, desculpa, a terceira classe, né? Que a primeira classe era dos religiosos, depois vinham os nobres e depois vinham os mercadores, e abaixo vinham os trabalhadores braçais, né? Então Clara é de uma classe acima, né? Francisco de Assis, a fé, isso é a expressão dele, a fé era vivida como uma experiência prática e radical, pautada no seguimento do Evangelho, no desapego material e na caridade ativa. Essa espiritualidade centra-se no amor a Deus e ao próximo, manifestado na simplicidade, na fraternidade e na imitação da humanidade de Cristo. E aí ele volta então a dizer: fé tem que ter obras. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não me levanto de onde estou, se eu não saio da minha zona de conforto e se eu não vou me expor, se eu não vou motivar o nosso companheiro para uma transformação, se eu não vou levar um alimento, se eu não vou levar um cobertor. Perfeito? Isto então é fé. Eu trouxe 2 exemplos da fé de Francisco, né? Essa é a igreja de São Damiano. Foi embaixo dessa cruz que ele ouviu: meu lar está caindo, reconstrua. E aí ele reconstruiu, literalmente reconstruiu essa igreja. Essa parte aí foi trabalhada por ele. Mas o mais interessante é essa aqui. Essa região aqui, gente, isso aqui que vocês estão vendo, que parece que é uma partezinha do altar, é a famosa igreja de Porciúncula. Ali, aquele pedacinho é uma igreja. Cabia, não chegava a 30 pessoas. Essa igreja também, igreja da Porciúncula. 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 Isso representa o lugar onde Maria nasceu. Maria vai nascer numa pequena localidade que se chamava Porciúncula. E eles criaram então essa igreja com o nome de Porciúncula. Essa igreja estava sendo destruída. E Francisco vai e ele reconstrói essa igreja. Aí eles construíram esta que é enorme, enorme. Eu nunca vi uma igreja tão grande. É dito que o Vaticano é a maior, mas essa é descomunal. Lá dentro, na Porciúncula, confortavelmente 18, 19 pessoas, e do lado, a Nossa Senhora dos Anjos, aí uns 5 a 10 mil lugares. Uma coisa monstruosa, sabe? Isso foi construção dele, né? Aí, partindo para o Espiritismo, nós vamos encontrar lá em Allan Kardec que ele vai dizer o seguinte: o que é fé? E ele vai falar da fé raciocinada, né? O que é?
Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para Kardec, a fé é algo que você tem que estudar, você tem que pensar e você tem que ter as suas certezas. Isso está de acordo com São Tomás de Aquino, que ele vai dizer que a fé é aquilo que você entra em equilíbrio, você aprende, você se harmoniza, você consegue ter noção do racional sem se contradizer. Okay? Então, fé tem esse lado também, apresentado por Kardec, né? Que é a parte de raciocínio. Okay? Mas, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver lá na pergunta 924, onde diz que Kardec pergunta o seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele, o homem, né, de os evitar? Então os Espíritos respondem: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quiser progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obter. Essa é uma pergunta muito, muito difícil, porque ela vai nos dizer o seguinte: há males que acontecem e que nós não conseguimos explicar por quê. Na verdade mesmo, não há males que nós conseguimos explicar. Não há. Peço para todo espírita com um pouco de equilíbrio para não ficar tentando conjugar. Isso aconteceu por conta disso, por conta daquilo outro. Não, nós não temos essa capacidade ainda. Perfeito? Somos espíritos que variamos aí da sexta para a quinta classificação. Só a partir da terceira que a gente começa a ter uma noção um pouco mais clara. Perfeito? Mas então, essa é uma pergunta que ela é muito interessante, e ela me lembra um caso muito dramático que eu vivi. Houve um período que eu estava na gestão da universidade e o Colune, né, que é o nosso colégio de segundo grau, ele estava fazendo aniversário e o Colune promoveu um jogo de futebol de salão. E a universidade dá todo apoio ao Colune, a gente mantém o Colune. Então, montamos toda a estrutura, aquele trabalho todo. E dentre as pessoas que estavam jogando, tinha um menino muito grande, compridão, ele com 16 anos, mas alto, destacava dos outros. E a família de Araponga. E o fato, durante o jogo, passa uma bola alta, esse menino sobe para cabecear a bola. E aí sobe um outro menino. A bola passa entre os dois e eles batem cabeça com cabeça. Caem os dois no chão. Um simplesmente levanta e meio atordoado, e o outro fica paralisado. E aí, graças a Deus, nós conseguimos ser muito rápidos. Muito rápido. Isso aconteceu menos de 10 minutos depois, a gente já estava dentro da UTI com esse menino, e no outro dia, 4h30 da manhã, eu já estava no hospital e fomos cuidando de todos os detalhes, né? E o processo foi se esticando e alugamos uma casa, levamos a família para Viçosa, era uma família de poucas posses. E, bom, e o fato é, a situação foi se desenrolando, mas o menino teve um traumatismo craniano muito sério e não conseguiria voltar mais a falar com fluência e nem ter movimentos precisos de pés e mãos. A ideia foi essa. E sabíamos nós
que a família era uma família muito simples. O pai era um retireiro da cidade de Araponga e a mãe trabalhava na casa da fazenda, né? E a esperança de melhoria da família vinha do menino. E cuidamos de todos os detalhes, todos, até o dia que o médico falou: não há mais o que fazer. Não há mais. Tá bom, não há mais. Então, quando a ambulância está saindo de Viçosa para ir para Araponga, o pai pediu para falar comigo. E aí eu avisei para todo mundo, falei: gente, eu vou receber uma pessoa, eu fico emocionado até hoje, eu vou receber uma pessoa que está desiludida da vida. A grande esperança da família acabou. E essa pessoa pode achar que eu sou culpado por isso. Então, se por acaso essa pessoa, esse senhor, se descontrolar, não façam nada. Eu não reagirei. Estou pronto para apanhar na frente dele, porque eu estou entendendo o lado dele. E aí, aquela história, difícil, né? Mas eu conseguia, eu tenho um filho que hoje está com 43 anos, né? E eu imaginava aquela situação passando por mim. E aí eu montei tudo, como sempre, né? O café, a água. E aí ele chegou para mim e me olhou e falou assim: Deus é muito grande, não é? Me deu um abraço e falou: fica com Deus. E foi embora. Isso é fé. Isso é fé. É a fé que é capaz de colocar você acima de todos os valores humanos. Porque toda expectativa, o melhor, e o menino era assim, o mais inteligente da fazenda, né? De repente, volta para casa naquela situação. E o Senhor veio e me abraçou. E quando ele foi embora, eu fiquei. Aí todo mundo saiu, né? E eu fiquei. Aí todo mundo ficou na dúvida: peraí, Derli apanhou, tá bem, desmaiou, e eu estava lá só chorando de ter tido aquele símbolo daquela fé, né? Então, olha, há males que independem da maneira de proceder do homem. Muitas e muitas vezes eu faço acolhimento fraterno. Muitas e muitas vezes eu sou convidado a ouvir dramas que eu não faço a menor ideia da solução dele. Mas eu vou estar lá para ouvir aquela pessoa, para chorar com aquela pessoa, para abraçar aquela pessoa e falar: vamos juntos, né? Nós estamos com um caso agora de uma moça que se descontrolou, tadinha, errou os pedais do carro, era para pisar no freio, pisou no acelerador e matou a mulher. Todo mundo desesperado, ela se escondeu, e o que eu fiz? Fui atrás dela e falei: você não é a última e infelizmente não, e também não é a primeira, então vamos seguir em frente, você é nossa. E ela falou: mas ninguém vai me aceitar. Eu falei: se alguém não te aceitar, não me aceita também. E voltamos para dentro de Viçosa, normal, nada de ficar escondido. Antes fazer o quê? Acidentes acontecem, infelizmente, né? Derli, Sim. você tem notícia do menino e eu fiquei curiosa. Ele passa muito bem, mas dentro daquelas limitações. Mas hoje ele avançou muito, porque ele é muito inteligente e muito persistente. Embora ele não consiga fazer manufaturas com a mão, mas ele consegue trabalhar no computador fantasticamente. Ele já aprendeu outros idiomas, ele fala com pessoas, ele trabalha hoje numa empresa que só usa a internet. É uma coisa. E agora, de novo, é a pessoa que tem o maior salário da casa. E continua aquele menino comprido, sabe? Continua o menino comprido, né? Continuando então um pouquinho, a fé na visão espírita. Emmanuel, ele vai dizer o seguinte:
A fé é como uma conquista profunda da alma que exige esforço e vigilância diária. A fé não é um privilégio de alguns, mas uma luz divina depositada no íntimo das criaturas, aguardando o esforço próprio para expandir-se. Então, lá em Paulo, nós vamos ver ele dizendo o seguinte, que a fé é um presente que Deus te dá. E aí Emmanuel, que também foi padre diversas vezes e que leu N vezes aquela definição de Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, a fé não é um privilégio de alguns, mas uma luz divina depositada no íntimo das criaturas, aguardando o esforço próprio para expandir-se. Está lá em Punho Consolador, questão 354. Ela funciona como uma âncora espiritual, permitindo ao indivíduo manter a serenidade e a fidelidade ao bem, mesmo diante das mais severas provações humanas. Perfeito? Bezerra de Menezes vai dizer o seguinte, quando ele fala na página A Fé Viva e a Caridade. Fé ativa. A verdadeira crença não se resume a fórmulas verbais ou atitudes contemplativas. Ela se materializa no serviço ao próximo. Aquilo que eu venho repetindo para vocês. Quem tem fé tem que ter trabalho no bem. A fé como sustentáculo nas crises. A fé em Deus e na imortalidade da alma é o remédio soberano para as dores coletivas e individuais, gerando resignação ativa e esperança. Isso está em A Caminho da Luz, capítulo 126. Esse trecho eu gosto muito. Eu vou ser rápido. Márcia, você falou uma meia hora, foi Márcia? Não, mas eu vou ser rápido. Para a gente não passar. Eu gosto muito porque eu vou contar para vocês. Olha, André Luiz, ele vai falar a fé sob a ótica científica e fluida. Isso está em Missionários da Luz, capítulo 11. Eu vou até pegar para vocês. Missionários da Luz foi publicado em 1945. Se foi publicado em 1945, isso significa que Chico deve ter recebido lá pelos idos de 1941, 42 e 43, onde Chico morava em Pedro Leopoldo. Fantástica cidade, ligada ao mundo inteiro por carroças e charretes, né? Que vão fazer a ligação de Pedro Leopoldo. Então, ele vai receber isso por volta de 1941 a 43. André Luiz vai dizer o seguinte, que a fé é uma energia criadora. A fé atua como um poderoso gerador de forças mentais, capaz de sintonizar a mente humana com as correntes de pensamentos superiores e com os benfeitores espirituais. Fator de cura. No campo da saúde, André Luiz demonstra que a atitude de fé altera a vibração celular, atraindo fluidos salutares que auxiliam na restauração do corpo físico e do perispírito. Essas questões hoje estão muito fáceis para nós. Todos nós hoje sabemos que a pessoa que é amargurada, a pessoa que só tem pensamento negativo, ela vai acumulando e vai trazendo para o seu perispírito e para o seu corpo doenças. Agora, esse texto foi recebido em 1941, em Pedro Leopoldo, por um rapaz pequeno, franzino, vesgo, que só tinha quarta série primária. Como você publica um negócio desse? Você tem que ter fé. Como que você vai imaginar em 1941 que, se o seu pensamento injeta energias negativas, você vai vivendo nessa atmosfera de negatividade e vai se transformando em doenças? E todos nós conhecemos pessoas que são assim. Todos nós temos pelo menos um exemplo de alguém que só... Tudo é problema, tudo. Não, porque agora foi mais difícil. Você resolve a situação e aí é que piorou mais ainda. Meu Deus, não tem como resolver, né?
A pessoa está com falta d'água, você bota água, agora ficou pior ainda. Porque a água tem bafo. Meu Deus, então não tem como resolver. Todos nós conhecemos. Perfeito? E todos nós sabemos que muitas e muitas vezes há conexões com diversas doenças. Perfeito? Então, isso hoje é muito fácil, mas para você receber em 1945, receber os domínios da mediunidade em 55, a situação é muito complexa, muito difícil da gente entender. E aí eu já entro então no nosso último comentário, que é de Emmanuel, é uma página que se chama Simplesmente Fé. E ele diz o seguinte: ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhes transportam a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Né? Não é da época dele, mas se nós pudéssemos ver todas as ondas que ligam aos celulares, nós íamos ver um conjunto de informações impressionante. Imagens entrando aqui a todo momento, porque todos os nossos celulares que estão ligados estão conectados. Mas eu não estou vendo nada. Mas então, ele descreve essa energia que chega e que a gente não vê. Né? Se a gente abrir aquele fio ali, tem simplesmente um fio de cola. Né? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. E aí ele diz o seguinte, e aí eu coloquei em letras garrafais: todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós fizemos, que nós vamos fazer, está assentado na nossa fé. Quem alcançou o sucesso em alguma coisa, dizendo a princípio, eu não dou conta? Quem foi que fez isso? Se eu digo eu tenho condição, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu digo eu não tenho condição, o não é certo. O não é certo. Então tudo se assenta em fé. Tudo se assenta nessa coisa que eu não consigo definir por palavras, mas é uma situação extremamente importante. E aí ele fala assim, procuremos assim a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiano. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, a libertar-nos dos trilhões do mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Eu vou só voltar um pouquinho para dizer para vocês esse finalzinho, quando ele diz o seguinte: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. O que é isso? A fé que hoje nós temos, ela vem das experiências de outras encarnações nossas com Deus. Quantos desafios, quantos medos, quantos dramas nós já passamos e que nós só conseguimos vencer pela fé em Deus. É essa energia que hoje eu não consigo mais decodificar em palavras, é ela que vai me dizer: levante a cada dia para você resolver os problemas da sua vida. Então são situações muito
interessantes para a gente viver. E eu trouxe para vocês um último exemplo dessa pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade do Rio de Janeiro. Ela, há mais de 30 anos, ela se dedica a trabalhar com essa molécula, que é a laminina, né? E essa molécula, ela tridimensional, ela tem o formato de uma cruz. E essa pesquisadora tem certeza que essa molécula consegue regenerar o sistema nervoso. Pessoas aleijadas estão conseguindo voltar a andar. Nessa molécula. Se chama Tatiana. Tatiana Coelho de Sampaio. Para você ter uma atividade de mais de 30 anos para tentar reformular esse mundo inteiro, só com fé. Então, com isso, eu queria deixar mais uma vez o nosso profundo agradecimento, né? Dizer que para nós é muito importante estar aqui com vocês e desejar que cada vez mais deixemos a nossa fé se manifestar, mesmo que muitas vezes ela nos leve em coisas que parecem irracionais, que nos tiram da nossa zona de conforto. Mas é com essa certeza que nós vamos construir o bem. Nada há sem fé. Que Jesus nos abençoe. Fernando, vem aqui na frente, deixa eu fazer uma prece com você aqui. Senão o pessoal vai achar que eu não gosto de você. Eu sou um ser caridoso. Essa confusão nossa tem quantos anos? Já vem aqui, né? Vem aqui. Fica em pé, menina, eu vou fazer prece aqui. Vou aproveitar e dar um passo dele. Eu aceito. Você aceita? Eu aceito. Não, fica sentadinho, brincadeira. Você fez zoando. Você apaga as luzes pra gente. Vamos fechar então os nossos olhos materiais. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai maior, esse momento tão feliz que aqui passamos. Senhor Jesus, é maravilhoso podermos aqui estar refletindo, aprendendo, ouvindo informações positivas, buscando esta luz maior, Pai Celeste. Quando sabemos que, infelizmente, há tantos que neste momento estão se destruindo, vítimas de drogas, vítimas de violências, de medo e de dor. Pai Celeste, é tão maravilhoso poder estar neste ambiente completamente sanitizado de pensamentos negativos, de ideias em desequilíbrio. É maravilhoso, Senhor, receber estas vibrações que descem do mais alto, que nos purificam, que penetram pelo nosso centro coronário, no alto da cabeça, na antiga moleira, levando energias salutares, passando por todos os nervos, corrente sanguínea. Sintam, meus amigos, esta energia de luz descendo, corrigindo dores,
corrigindo problemas digestivos, dores articulares, controlando pressão arterial. Vejam, sintam essa energia de cura que a todos abraça, que a todos conduz. É maravilhoso, Jesus, estarmos aqui, envoltos nesta vibração superior. Que o teu amor, que a tua luz faça morada eterna em nossos corações. Que assim seja.